Oi, irmãos, tudo bem? Eu vou fazer com vocês agora uma leitura breve de 3 textos que vai ficar claro para vocês sobre a volta do Senhor Jesus. O tempo determinado da volta do Senhor. Talvez você escute esses barulhos aqui atrás, que tá passando alguns carros aqui, mas eu acho que dá para você me ouvir, tá? Vamos começar por 2 Tessalonicenses 2, tá? Irmão, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele nos céus, nos ares, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por espírito, quer por palavra, como se procede de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, naquele tempo ali onde Paulo está escrevendo isso, havia os rumores do que o dia do Senhor já havia chegado. Então Paulo diz, não removais facilmente da vossa mente que o dia do Senhor ainda não chegou. Mas lembrem de tudo que eu havia dito. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá. O que não acontecerá? A volta do Senhor. Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O anticristo, gente, tá claro, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. O que o detém? A apostasia e o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo. Então, o que detém a volta do Senhor Jesus é o cumprimento dessas duas profecias, a manifestação do anticristo e a grande apostasia. A apostasia que dá poder ao anticristo a se assentar no lugar de Deus, a ter o domínio de Deus sobre as nações. Tá? Agora você gravou isso que eu falei? Agora você vai ver como o Novo Testamento e as profecias do Novo Testamento estão alinhados com esse texto. Vamos para Mateus, agora, Mateus 24, que fala assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto faz parte do princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Olha só, tá falando que isso acontecerá no princípio das dores. Que o quê? Que nós seremos atribulados, tribulação, e nos matarão, seremos perseguidos, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então acorda, gente, acorda, igreja, nós não vamos ser arrebatados sem antes passar pela tribulação, sem antes ser morto, perseguido e odiado nas nações. Olha só, vamos continuar. Por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Por quê? Porque a fé vai ser colocada à prova. Vai ser provada e aprovada aqueles que são não cristãos. Versículo 10. Nesse tempo, muitos vão de se escandalizar. 11, desculpa. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ou seja, aqueles cristãos que não serão aprovados, eles se levantarão e criarão. Lembra que o Senhor falou, criam comichos no ouvido, né? Porque a doutrina do Senhor incomoda, então criarão para si doutrinas, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só agora. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar até o fim, por quê? Se nós vamos ser arrebatados antes da tribulação, né? Óbvio que não. Perseverar é porque algo está à prova. E se você está à prova, você tem que perseverar. É por isso que a palavra fala perseverar. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Presta atenção. Esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Quem que vai pregar esse evangelho do reino? Se liga no versículo 15 agora. A grande tribulação. Quando, pois, vires o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Gente, onde é o lugar santo de Deus hoje na terra? Na nova aliança do Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem o seu santuário nos céus e tem o santuário de Deus na terra, que somos nós, os homens. Ou seja, o anticristo sentado sobre as nações, sobre os povos. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai dos que estiverem grávida e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais.
não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Por causa de quem? Dos escolhidos. Ou seja, a igreja está aqui. Por causa dos escolhidos, aqueles dias foram abreviados. Gente, os escolhidos estão na terra, passando sobre tudo isso. Lembra da mulher que é levada por Deus ao deserto para ser guardada durante aquele período? No capítulo 12 de Apocalipse. Não tivesse aqueles dias sido abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acreditais. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, olha o plano de Satanás astuto. Ele levantará falsos profetas, aonde ficarão dizendo, olha, Cristo voltou. Olha a imagem do céu. Lembra do plano Blue Band? Que está sendo implementado, onde eles largam monogramas no céu, formando imagens. Agora, na Arábia Saudita, eles fizeram isso, programando as 2 luas de Marte. Olha a inteligência, olha a tecnologia, olha a ciência, servindo o anticristo. E muitos cairão nessa falsa. Jesus voltou. Vimos a imagem de não sei quem no céu, de não sei quem. Porque se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele ali no interior da casa, não acreditais. Porque assim como no relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí já juntarão os abutres. Ou seja, o que ele está falando? Que quando o Senhor voltar, todo olho verá. Dá para entender que ele está falando que, então, de alguma forma tentarão fazer a volta do Senhor? A vinda do Filho do Homem, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Gente, eu preciso falar, logo em seguida, a volta do Filho do Homem, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor e trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quem que o Senhor vem buscar? Os escolhidos dos 4 cantos da terra, a tribulação, o arrebatamento da igreja. Eu vou ler daqui um pouquinho, que está lá em Apocalipse 14, que fala que o homem, ele vem sobre a nuvem. Mas esses dias vêm logo em seguida a tribulação daqueles dias. É porque a igreja está dodó e não quer passar, não quer ser provada, não quer ser aprovada. Então ficam pregando pré-arrebatamento, pré-tribulacionismo. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, quando virdes todas estas coisas que eu vos disse anteriormente, no versículo anterior, sabeis que está próximo, que está às portas. Em verdade, eu vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, nesta geração. Nessa geração, qual geração? Na geração quando começará a acontecer todas essas coisas. Quando entrarmos na última semana de Daniel, quando a apostasia seja revelada, o homem da iniquidade, a marca da besta, aí passaremos pela grande tribulação. Presta atenção, agora é a chave. Olha, antes do fim, antes da volta do Senhor, antes do fim de todas as coisas, é necessário que o evangelho do reino seja pregado a todas as nações. Quer entender isso? Vamos para Apocalipse. Apocalipse 14. Olha só, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Olha o evangelho eterno, que esse primeiro anjo que estava voando sobre as nações, junto com os 144 mil selados, que está aqui no versículo de cima ali, pregando esse evangelho pelas nações, anunciando, temei a Deus, dai-lhe glória, pois é chegada a hora, se arrepender, porque é chegada a hora. A segunda voz, olha só, seguiu-se outro anjo, o segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição.
caiu a Babilônia. Terceira, agora, gente, olha só. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera do Deus preparado, sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. E os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos. Gente, a perseverança dos santos está nisso, em não receber a marca da besta. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está falando que a perseverança dos santos vai passar sobre esse momento, onde aquele que adorar a marca da besta, ele beberá da cólera, do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura, ó, o cálice da sua ira. Olha só, aqui está a perseverança dos santos, ou seja, os santos estão perseverando sobre esse tempo, a implantação da marca da besta, que acontece depois dos 3 anos e meio, no início dos 3 anos e meio. E no início dos 3 anos e meio, agora, quando se inicia a aplicação da marca da besta como lei mundial, em todos aqueles que não receber serão perseguidos, odiados, não comprar, não vende, lembra desse versículo? Será retirado o direito de comprar e vender, de ir e vir, né? Por causa que não tem a marca da besta, isso a gente sabe. Agora, a ceifa é logo depois. Agora vem a quarta voz, versículo 13, então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, ou dão a vida. Lembra no versículo anterior que a gente leu, que nos matariam por não estar submisso nos últimos dias, seríamos odiados e mortos? Aqui está falando o quê? Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Ou seja, aqueles que vêm desse período da tribulação, que estão sendo mortos e perseguidos, que eles descansem, porque breve chegará o dia da colheita. Aí o que tem no versículo depois? A ceifa. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Quem que é, gente? Né? Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A igreja já foi provada e aprovada, já amadureceu, já deu seu fruto, está no tempo certo, o tempo que foi adornada, purificada, santificada pela perseguição, foi provada e aprovada. Olha só o Senhor falando que amadureceu, e aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. No capítulo 15, os 7 flagelos de Deus. Aí começam os flagelos de Deus contra a humanidade. A ira de Deus contra a prostituição da grande Babilônia. Os flagelos de Deus, os ais de Deus, a ira de Deus, o cálice da cólera de Deus, o cálice que está cheio das orações dos santos. E aí começa aqui a descrição de cada flagelo, e aí depois a descrição da batalha do Armagedon, que acontecerá depois dos flagelos de Deus, Deus flagelando a terra com os flagelos. Eles se opõem, continuam se opondo a Deus, eles não se convertem a Deus e preparam para batalhar contra o Messias, o Cristo Jesus e os seus seguidores. E haverá guerra e rumores de guerras até o fim. Bom, enfim, gente. E aqui, aí fala o júbilo nos céus, né? O canto dos 144 mil, dos santos, cantando os cânticos de Moisés. Enfim, gente, entenda uma coisa. A igreja não vai ser arrebatada antes que aconteça a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o homem da iniquidade, descrito no livro de Daniel, o qual vem se opor a tudo que se diz Deus, a todas as bases da sociedade, invertendo os valores, invertendo tudo, e nós veremos isso. E nós não receberemos a marca da besta, nós pregaremos o evangelho do reino sobre as nações. E aí sim, seremos provados e aprovados, e aí sim o Senhor vem ceifar, porque amadureceu, porque a sua plantação amadureceu. Então, gente, preparem o povo para esse período. Sem preparação, o soldado não vai para a guerra. E nós precisamos ter esse entendimento. Espero que eu agreguei a vocês.
E forte abraço a todos. Se eu estiver enganado, se eu estiver errado, comenta comigo, coloca as bases bíblicas e julgue o que eu estou dizendo.